Olá pessoal, Carlos Lourenço de volta para o segundo vídeo da série Novidades da nova versão 2025 do Movavi Video Editor. Nesse vídeo vou te falar de uma nova função de inteligência artificial que veio muito boa aqui para o Movavi, que é a legenda automática por inteligência artificial. Através dela você poderá legendar o vídeo no seu idioma padrão ou em um outro idioma caso você queira. Pois bem, o Movavi demorou a introduzir essa função. Ao meu ver, já era para ter vindo em 2023, quando todos os outros programas estavam incorporando isso. Porém, o Movavi demorou a incorporar, mas quando incorporou, ficou muito bem feito, muito preciso, sem limite de uso como alguns outros programas e etc. Sem mais delongas, vamos lá. Aqui eu tenho dois vídeos, tá? Tenho esse aqui no idioma padrão português, tá? É um vídeo aqui da prefeitura da minha cidade. De terra plantada, entre milho e feijão. É uma satisfação a gente estar produzindo. Eu escolhi esse vídeo especificamente porque ele tem uma música de fundo que acaba se tornando um pouco mais difícil para o programa legendar, porque ele tem que reconhecer o áudio e separar da música, dos instrumentos, né? E tenho um vídeo aqui, olha só, em inglês. Eu posso escolher qual idioma que eu vou legendar esse vídeo. Por exemplo, se eu quiser só saber o que esse senhor aqui está falando, eu posso gerar as legendas para isso. A inteligência artificial, é claro, veio muito bem a calhar nesses casos, hein? Pois bem, sem mais delongas, vamos começar aqui por esse exemplo aqui em português, tá? Então, olha só. Para acionar a função de legenda por inteligência artificial, clique com o botão direito do mouse em cima da mídia que você quer legendar. Em seguida, vem em ferramentas de áudio e depois, olha só, legendas automáticas. Ao clicar, você virá aqui para essa ferramenta. Ou ainda, você pode vir aqui diretamente na área de ferramentas, depois guia áudio e depois legendas automáticas. Isso, é claro, com a mídia a ser legendada selecionada. Pois bem, aqui a primeira coisa a se fazer é muito simples. É escolher o idioma que a legenda será gerada. Então, por padrão, aqui vem em detecção automática. Nesse caso, se o vídeo aqui no meu áudio é em português, ele irá legendar em português. Se eu quiser, por exemplo, que ele legende em espanhol, aqui nesse caso eu saio de detecção automática e vou para espanhol. Eu não quero que ele gere em português, eu quero que ele gere nesse outro idioma. Assim como qualquer outro aqui que eu venha a escolher, tá? Mas como eu quero português, eu poderia deixar em detecção automática mesmo, ou escolher português brasileiro. Vou deixar em detecção automática, que ele vai gerar em português, que é o que eu quero. E aqui embaixo eu escolho se ele vai gerar uma ou duas linhas de legenda. Aqui é interessante você escolher duas quando as pessoas, tá, estiverem falando muito rápido. Aí quem estiver lendo a legenda, para não se perder, é interessante você colocar duas, porque será mais textos por vez. Mas se a pessoa está falando mais lento, fica fácil de eu ler as frases, então eu vou deixar só uma mesmo, tá? E depois clicar em gerar. Olha só. Observações importantes a se fazer, que são várias. Primeiro, o processamento aqui, olha só, a demora para legendar vai depender do desempenho do seu computador. Se você tiver um processador potente, ele vai processar isso muito rápido. Se for um pouquinho mais lento, vai demorar, claro, um pouquinho mais. Você pode legendar aí vários e vários minutos, horas e horas. Aí entra outra característica importante. Aqui não precisa você ter créditos de inteligência artificial como o Filmora, dentre outros programas. E o Filmora, além de precisar de créditos, também tem uma limitação de poder só fazer isso em trechos de até 30 minutos. Se você tem um filme aí de 2 horas, você vai ter que cortar ele lá em 4 partes para legendar meia hora, depois meia hora, depois meia hora e depois meia hora. E tudo isso demorando muito, mesmo que você tenha um computador muito potente, porque lá o processamento não é feito na sua máquina, em servidores, tá? E isso, é claro, vai depender já de outra coisa, da velocidade da internet, se os servidores lá estão lotados ou não, entendeu? Então é muito melhor esse sistema aqui do Movavi, que é feito diretamente o processamento no seu computador.
Pois bem, quando as legendas forem geradas, elas serão posicionadas, é claro, aqui em cima da mídia e todas perfeitamente sincronizadas. Outra característica, a sincronização é perfeita, ou seja, assim que a pessoa começa a falar, a frase começa a aparecer. Assim que a pessoa para de falar, a frase acaba. Diferente de outros programas que tem alguns errinhos de sincronização. A frase legendada vem antes da pessoa abrir a boca ou depois, tá? E a precisão aqui é perfeita. Inclusive algumas coisas, por exemplo, esse minha mídia aqui começa com uma música. Olha só que inteligente, ele já bota os íconezinhos aqui de nota musical, né, para indicar isso. Pois bem, sem mais delongas, antes de editarmos aqui o texto, se for preciso, se você quiser mudar o design ou editar algum erro aqui, antes de fazer isso, vamos aqui curtir um pouco da qualidade. Vamos lá, vou dar um play. A minha cidade é a mais feliz do Brasil, Várzea Alegre é a que mais cresce em toda a região. Hoje pela manhã, juntamente com nossa vereadora Menésio, o nosso secretário Matias e o nosso técnico agrícola João, viemos visitar aqui o amigo Cício Bureto. Cício que tem aqui do município assistência técnica, que participa do projeto Hora Trabalhada, que é um projeto de Araçá. Então, pelo que eu já vi aqui, a precisão é muito boa. É claro, nesse todo esse texto aqui de quase 2 minutos, ele só errou uma vez. E por que ele errou uma vez? É porque o programa tem uma precisão ruim? Não. É porque aqui na música, além da dificuldade de ser uma música, né? Que os instrumentos estão bem altos, olha só. A minha cidade é a mais feliz do Brasil, Várzea Alegre. Quando o cantor fala Várzea Alegre, ele fala de forma entroncada, né? Porque é um texto composto, Várzea Alegre, e o programa aqui se bananou só nessa frase. Então é por isso que entra outra vantagem aí do Movavi. Para você editar um texto aqui, o erro, tá? Ou modificar, adicionar palavras, caso você queira, etc., é muito fácil. Ele é o único dos que eu conheço que você já pode editar diretamente aqui no preview. Você já clica em cima da frase, olha só, ela já fica selecionada apta para edição. E você ainda pode fazer aqui para a área principal, tá? Das legendas, olha só. Cada linha de texto aqui, ao você clicar, a agulha de tempo se posiciona diretamente na legenda e já seleciona ela. Olha só. Mas eu vou vir diretamente aqui para a frase que está o erro, tá? Que é Várzea Alegre. Em vez disso, ele colocou Vaz e Alegre. Aí eu vou, olha só que eu vou digitar aqui, ó. Vou apagar isso. Digitar Várzea. Olha só, e já fica certo. Outra coisa interessante é que ele reconheceu que são nome de cidades, nomes próprios, ele já coloca com letra maiúscula. Quando a pessoa ela faz uma pausa na voz, por exemplo, aqui, ó. Quando a pessoa faz uma pausa na voz, então ele vai falar que hoje o agricultor, ele coloca vírgulas, perceba. No município de Várzea Alegre. Hoje o agricultor, o produtor rural, ele tem a opção de... Então ele é perfeito na gramática, os pontos e etc, exclamação. Pois bem, então percebido isso daí, vamos agora aqui para esse outro exemplo. Olha só que interessante. Você tem um texto aí, um vídeo aí em outro idioma, né? O que será que essa pessoa aqui está falando em português? Vamos ver. Hey guys, Rob here. I'm super excited to tell you that this Monday... Então, vamos lá, vamos legendar isso para português? Então, olha só, botão direito em cima, ferramentas de áudio, olha só, legendas automáticas. Pois bem, vou deixar em detecção aqui automática? Não, porque caso eu deixe, ele vai legendar em inglês, aqui no idioma padrão da mídia. Eu quero que ele legende isso para português brasileiro. Como ele está falando um pouco mais rápido aqui, eu vou colocar 2 linhas para que eu possa acompanhar de forma compassada o texto. Eu vou clicar em gerar. Então, ele faz esse processamento diretamente no computador. Vou abrir aqui meu gerenciador de tarefas. Para você pode ver aqui que meu processador está em 76%, 90%. Perceba que eles estão bem estressados aqui, olha só. Mas rapidamente é gerado e o processador aqui já vai para 4% de uso, 7%. Então isso é uma grande vantagem do Movavi. Ele faz todo o processamento no seu computador. Não depende dos servidores aí dos outros programas, se eles estiverem aí cheios, etc. Não. Então vamos lá, vejamos aqui o que ele diz. Vou dar um play. Hey guys, Rob here. I'm super excited to tell you that this Monday I'll be hosting a special guest live stream.
This will be the first of a new series of live streams I'll be doing where I bring on a special guest that I think will help you on your YouTube. Tá aqui direitinho, ajudar você no seu journey de YouTube. Se você está na hora de 40 e etc. YouTube journey. If you're over 40 and you want to either start Começar a arrastar um canal do YouTube, talvez apenas com um hobby ou e etc. E aí é interessante demais que você entende perfeitamente o que ele está falando aqui. Bem fiel, de fato. Pois bem, eu falei lá que ele ia gerar 2 linhas, né? No caso aqui ele gerou uma linha só, porém com texto bem maior do que fosse só uma linha. Aí nesse caso aqui você pode simplesmente vir nas alças aqui, olha só, e encurtar. Que vai, aquela linha grande vai ficar uma linha menor, tá? Porém com uma ou 2 ou 3 linhas aí, dependendo de como você deformar. Mas eu vou mostrar de fato agora como você personalizar esse texto aqui de uma forma mais completa. Vamos lá, então você aprendeu a editar o texto, né? Pode ser tanto aqui no preview como aqui, olha só, na guia frases. E também você pode, é claro, deletar uma frase, clicando aqui na lixeirinha que a frase lá some, né? Mas vamos lá, vamos editar a aparência do texto. Para isso eu venho aqui na guia design. Bem, o parâmetro mais importante, um dos mais importantes é esse aqui, aplicar. A mudança que você vai fazer para o texto irá se aplicar para todas as legendas dessa mídia ou só para essa legenda selecionada? Vou deixar aqui para todas. Então, o que eu mudar para ela, todas as adjacentes também terão aparência modificada. Então, aqui você pode começar com uma posição. Deixar aqui no rodapé, deixar no meio, deixar no topo. Ou se você clicar aqui, você libera, olha só, para modificar manualmente aqui clicando, tá? Na posição que você quiser. Vou deixar aqui no rodapé mesmo. Bem, você já tem modelos prontos aqui. Você tem um total de 6 modelos. Tem esse daí que já vem com fundo preto, né? Aí você tem esse com fundo branco, transparente. Esse outro, deixa eu arrastar um pouco mais para cima aqui. Esse outro com fundo azul, com fundo branco, com texto preto e etc. Você pode modificar, olha só, a fonte do texto. Você pode modificar o tamanho, é claro. Olha só, vou deixar desse tamanho aqui. Olha, vou deixar o tamanho 42. Você pode deixar em negrito. Olha só. Itálico, sublinhado, justificado à direita, à esquerda, ou centralizado, como é o que já vem. A cor do texto. Eu vou colocar aqui um vermelho, olha só. O fundo, que lá está branco, eu posso colocar aqui, por exemplo, um amarelo. Eu posso modificar aí da forma que eu bem entender. Olha só. Mas vou deixar aqui o texto amarelo e o fundo eu vou deixar aqui um azul escuro. Olha só. Aí depois posso colocar um contorno no texto. Como essa fonte aqui está fininha, não vai ficar tão visível o contorno. Deixa eu encontrar uma fonte bem gordinha. Por exemplo... Cadê? Quando a gente quer, a gente não encontra. Pronto, essa daqui, uma fonte gordinha. Aí em contorno, perceba que está em nenhum contorno, tá nesse ícone aqui. Eu vou clicar nesse. Aí ficou um contorno preto. Deixa eu colocar aqui um contorno vermelho. Olha só, ficou muito grande o contorno. Aí escolho um menor aqui, olha só. Um pouquinho mais fininho. Esse daqui. E tem ainda a sombra, que vem sem nenhuma sombra. Tá nesse ícone aqui. Eu posso escolher esse daqui maior, na cor verde. Perceba que o contorno vai ficar no fundo, né? Porque o texto está com fundo. Se eu quiser tirar esse fundo aqui, venho aqui nas cores do fundo, escolher essa primeira opção, que é essa cor branca com a listra vermelha, indicando que é sem fundo. Aí nesse caso a sombra vai ficar no texto. Como ela ficou longe do texto, eu escolho aqui um tamanho menor, só que ela vai mais se incorporando de forma perfeita. Deixa eu deixar esse texto aqui mais bonito. Cor preta e contorno vou deixar sem contorno. E a cor do fundo eu vou deixar um branquinho, olha só. Aí eu posso ir modificando da forma que quiser. Ou então você deixa em um dos modelos que já vem aí prontinhos. Então, como eu modifiquei aqui, deixando a opção fazer para todas as legendas, deixa eu até modificar aqui a cor, por exemplo, do texto. Coloquei esse texto em amarelo, então significa que todos os outros textos terão a cor amarela. Mas se eu colocar aqui apenas para a legenda selecionada, essa primeira legenda que está selecionada, deixa eu colocar ela na cor rosa.
Então, só ela que estará na cor rosa. As outras estarão na cor amarela, porque eu escolhi essa opção aqui, ó, para as legendas selecionadas. Vou colocar aqui para todas as legendas e vou colocar aqui a cor verde. Então, agora, todas as outras estarão verdes. Então é isso, pessoal, me alonguei, mas você pode ver aí a simplicidade e ao mesmo tempo o potencial dessa ferramenta. O Movave é aquilo, quando ele adiciona as coisas, ele demora a adicionar. Quando ele adiciona é de uma forma simples, mas é muito bem feito. É aquele arroz com feijão, mas muito gostoso. Pois bem, espero que você tenha entendido. Forte abraço, até o próximo vídeo, a próxima novidade.